Muito bem, já estamos de volta, estamos aqui em nossa sala de entrevistas. Hora daquele bate-papo no J+, desta segunda-feira. Mais uma vez recebemos o nosso querido amigo e colaborador da TV+, o professor Ramon Barazal. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, Gil. Cansado, né? Porque foi uma maratona, né? Ontem foi um dia longo, né? Obrigado. Obrigado, viu, Barazal, mais uma vez por você estar aqui com a gente, sempre disposto e nos ajudando nesse trabalho que a gente não pode dizer que não seja um trabalho de utilidade pública. Obrigado, viu? Nada, é um prazer, Gil, um prazer que se renova e estamos novamente à disposição para a gente conversar sobre o tema, né? Legal. O tema de hoje do nosso bate-papo é sobre, claro, essas eleições 2018. Urnas apuradas, resultados divulgados, como já vimos nesta edição, na reportagem do Renan Bandeira, na abertura do nosso telejornal. E agora vamos para um novo desafio. Ao longo da disputa presidencial, os principais candidatos a presidente se comprometeram a fazer mudanças estruturais na economia. Uns defenderam acabar com o teto dos gastos, outros prometem mudanças profundas no sistema previdenciário. Uma ampla reforma tributária também está no radar dos presidenciáveis. Seja qual for o resultado da eleição, no entanto, o próximo presidente pode ter dificuldades em avançar a agenda de promessas econômicas. Por se tratarem de propostas de emenda à Constituição, essas medidas precisam de amplo apoio dos parlamentares para serem aprovadas, o que pode se provar difícil diante da possibilidade de um Congresso bastante dividido. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, o repórter Renan Bandeira volta com outra matéria que ele preparou, falando um pouco mais sobre esse tema. Vamos acompanhar. Ao longo da disputa presidencial, os principais candidatos a presidente se comprometeram a fazer mudanças estruturais na economia. Independente de qual seja o resultado da eleição, o próximo presidente pode ter dificuldades em avançar a agenda de promessas econômicas, por se tratar de propostas de emenda à Constituição. Essas medidas precisam de amplo apoio dos parlamentares para serem aprovadas, o que pode se provar difícil diante da possibilidade de um Congresso bastante dividido. As principais propostas são: fim ou alteração do teto de gastos, reforma ou revogação da última reforma na Previdência e reforma tributária. A grande questão é que, para entrar em vigor, as ações têm que passar por uma série de aprovações. Na Câmara, a tramitação da PEC começa na Comissão de Constituição e de Justiça. Se aprovada na CCJ, uma comissão especial é criada para debater o assunto. No plenário da Câmara, a PEC precisa do apoio de 308 deputados de um total de 513, sendo que para ser aprovada é necessária a votação em 2 turnos. Depois de passar pela Câmara, a PEC segue para a CCJ do Senado e em seguida vai ao plenário do Senado. Para aprovação são necessários 49 votos de 81 senadores, também em 2 votações. Pois é, mas agora nós vamos dar continuidade ao assunto e conversar aqui com o Barazal. Barazal, vamos dividir essa conversa aqui para a gente poder falar sobre tudo. Vamos falar primeiro sobre a eleição aí para o segundo turno para presidente. Queria que você desse o seu panorama sobre tudo isso, você que acompanhou bem essa apuração. Como é que você acha, na história política brasileira nunca houve uma virada, né, de um candidato que estivesse perdendo e tal. Mas a gente tem então agora as coligações. Hoje o próprio Ciro já bandeou para o lado do PT, a Marina não se manifestou, mas a gente sabe que os propósitos delas não batem com nenhum dos dois. Tivemos aí algumas surpresas. Dá um panorama sobre essa eleição. Bom, Gil, a primeira coisa é a gente registrar que os 2 candidatos que vão para o segundo turno, a saber, Bolsonaro e Haddad, são 2 candidatos de 2 posições extremadas, um à direita e um à esquerda, e, portanto, têm linhas de pensamento muito diferentes e tem um público muito diferente. Sim. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é lembrar também o seguinte: o eleitor Bolsonaro e o eleitor Haddad são, em geral, com raras exceções, eleitores absolutamente fiéis. Quer dizer, não são pessoas que vão dizer, olha, eu vou mudar meu voto em função disso ou em função daquilo. Portanto, esses votos, 46% para Bolsonaro, 29% para Haddad, nesse momento, são votos mais ou menos cativos, isso não vai mudar. Isso significa, Gil, em outras palavras, que tanto um candidato como outro vão ter que buscar mais apoio, mais votos,
de uma outra forma, que não que aqueles conseguidos até agora. Então, por exemplo, no caso do candidato Haddad, o PT já tem apoio de Ciro Gomes, que é evidentemente posicionado mais à esquerda, já foi ministro dos governos PT e assim por diante. Portanto, ele pode buscar votos aí. Em contrapartida, o candidato Bolsonaro vai buscar voto de quem? Dos eleitores de direita ou os conservadores. E aí você tem um pouco de pessoas que votaram, por exemplo, em Alckmin, ou tem um pouco de pessoas que votaram em Álvaro Dias e assim por diante. Bem, o handicap positivo para Bolsonaro é o seguinte, é que ele tem 46%, portanto falta pouco para ele chegar na maioria mais um. Enquanto que Haddad tem uma diferença bastante grande. Você lembrou bem, quer dizer, a história tem mostrado que quem no primeiro turno chega em primeiro lugar, que nesse caso seria o Bolsonaro, tem uma chance muito maior e a história tem mostrado que se confirma para o segundo turno. De qualquer forma, a conferir, quer dizer, nós não estamos aqui com bola de cristal tentando adivinhar o futuro, né? Eu acho que o grande destaque nessa eleição presidencial ficou, ao meu ver, a Marina, que entrou com 16 pontos e saiu com 1. O Alckmin também entrou mais ou menos ali, caiu muito nas pesquisas. Eu acho que eles entraram e saíram pequenos demais. E algumas surpresas que a gente teve ao longo. Mas os candidatos aqui da região, será que a nossa campanha, quem é do ABC, vota no ABC, deu certo? Não tenho dúvida disso. Nós praticamente dobramos o número de deputados, tanto no plano federal como no plano estadual. Sim. No plano federal, quer dizer, deputado federal, nós agora teremos 4 representantes da nossa região lá em Brasília, enquanto que no plano estadual, na Assembleia Legislativa, nós teremos 6 representantes. Bom. Eu ainda acho, Gil, que é um número pequeno, quer dizer, a nossa região pode e merece ter um número maior. Então, eu entendo que esse tipo de campanha, não é? Quem é do ABC vota no ABC, deva prosseguir para uma próxima eleição e para que isso fique bem marcado na cabeça do eleitor aqui do ABC. Perfeito. Afinal de contas, nós temos que fazer cada vez mais um número de representantes, seja em Brasília ou seja na Assembleia Legislativa. Um passo já foi dado porque nós conseguimos reverter aquela situação da última eleição em que nós tivemos o menor número de candidatos eleitos aqui na região e agora a gente já deu um passinho. Então, é isso. Muito bem, recebemos hoje em nossa sala de entrevistas Ramon Barazal, professor, grande colaborador aqui da TV+, ajudou a gente na grande cobertura de ontem, esteve hoje aqui no programa da Gabi Tricânico e mais uma vez aqui com a gente. Obrigado, viu, Barazal? E até uma próxima oportunidade que está muito próxima para mais um grande bate-papo. Muito obrigado a você, aos amigos de casa e seja feliz, Gil. Seja feliz, boa semana e obrigado, Barazal.